Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao início, ou melhor, à segunda aula, né, desse nosso segundo semestre de 2020. Início porque a última aula não consegui gravar com vocês e mandei o material para que vocês estudassem pelo ambiente de estudo nosso. Mas hoje estamos de volta, vou gravar a aula com vocês. Deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui, gravando. Tá, certinho. Bom, a última aula, ou melhor, a primeira aula do nosso semestre, nós tivemos alguns conceitos lá, e eu vou até tentar mostrar para vocês aqui só um conceito aqui. Pronto, já está aqui. Que é o seguinte, nós trabalhamos no primeiro semestre com cultura permanente, cultura temporária. Isso diz respeito à agricultura. Nós já vimos essas terminologias aqui lá no início do nosso curso. É uma terminologia doutrinária, tá? Isso que não tem em lei. Por quê? Porque a nossa disciplina é contabilidade do agronegócio. Então, nós vimos lá que o agronegócio é todo o processo que envolve a agropecuária, levando em conta tudo o que acontece, desde, aí, dando exemplo da pecuária, dentro da porteira até o consumidor final, como agrotóxico, semente, implemento agrícola, os bancos financiadores da agropecuária fazem parte do agronegócio, e a venda ao consumidor final, etc. Então, nós trabalhamos praticamente a agricultura no primeiro semestre, que é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas. Então, nós vimos cultura permanente e cultura temporária. Agora, nós vamos trabalhar a pecuária, que faz parte aí a junção desses dois termos da agropecuária. Agro de agricultura e pecuária da própria pecuária. Então, agropecuária refere-se aos dois termos, agricultura e pecuária. Agricultura nós estudamos no primeiro semestre. Agora, então, nós vamos estudar a pecuária, que é a arte de criar e tratar gado. E gados é um conjunto de animais. Então, o gado é um conjunto de animais, geralmente criado no campo para serviço de lavoura, consumo doméstico ou fins industriais e comerciais. E nós temos exemplos de gado. Muita gente pensa que gado é somente o boi, a vaca. Não, mas gado é um conjunto de animais. Então, pode ser bovino, suíno, caprino, equino, ovino, tudo isso, um conjunto de animais, é considerado gado. Mas para a nossa cultura, quando se fala em gado, a gente sempre lembra aí da parte bovina, né? De vaca e de touros, de boi, etc. Mas não, pecuária é tudo o que é um conjunto de animais, que é geralmente criado no campo para serviços de lavoura, consumo doméstico ou fins industriais e comerciais. Ok? Então, a primeira aula nós tivemos alguns conceitos lá. Estudem a primeira aula também, que é muito importante para o prosseguimento da nossa disciplina. Então, vamos agora para a nossa segunda aula. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aqui. Pronto. Todos vocês me conhecem, obviamente, já temos aí esse contato, mas sou o professor Diego, caso alguém esteja assistindo que não me conhece, professor Diego, e leciono com vocês a disciplina de contabilidade do agronegócio. Essas referências nós vamos utilizar ao longo do semestre, tá? A NBCTG 29, que trata de ativo biológico e produto agrícola, é a norma, principal norma para o nosso curso, a nossa disciplina, tá? A NBCTG 27, que trata de imobilizado, 16, que trata de estoque, e o livro referência para a nossa disciplina, que é o professor José Carlos Marion, o livro intitulado Contabilidade Rural, Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda, a 15ª edição, um livro atualizadíssimo agora de 2020, de fevereiro agora de 2020, certo? Então, nós vamos tratar o tema pecuária, nós vamos iniciar, algumas coisas vocês vão falar, nós já vimos isso, professor, sim, nós já vimos lá no início, nós vamos recordar, porque é muito importante para o prosseguimento da nossa disciplina. Por quê? Porque nós, por exemplo, nós já vimos que ativo biológico é um animal ou planta vivos. Só que no primeiro semestre nós trabalhamos com planta, com a agricultura. Agora nós vamos trabalhar com animal. Então, tanto o animal quanto a planta, se eles forem vivos, nós vamos olhar no nosso balanço patrimonial e ele vai estar dentro do grupo ativo biológico.
tanto no circulante quanto no não circulante. Se for um animal ou planta vivos, ele vai ser denominado de ativo biológico. Se ele não for mais um animal ou uma planta vivo, já foi abatido, já foi colhido, ele vai ser um produto agrícola. Então, nós temos esses conceitos que estão na NBCTG 29. Aqui eu coloquei em CPC 29 e NBCTG 29, já expliquei o porquê. Mas, quando falar de CPC 29 ou NBCTG 29, a mesma coisa. O CPC é um Comitê de Pronunciamento Contábeis que emite os CPCs, os pronunciamentos, e a NBCTG 29 é uma norma do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o CPC 29 editou essa norma que ela é internacional, o CPC trouxe para o Brasil e o CFC ratificou através da NBCTG 29. Então, esses termos aqui estão na norma, tá? Então, transformação biológica compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e criação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico. Nós vimos, por exemplo, a plantação de eucalipto. Conforme o eucalipto vai crescendo, há a transformação biológica desse eucalipto. A árvore para abate, para transformar em madeira, o milho, conforme vai crescendo, há a transformação biológica. Pode também haver degeneração, a procriação, transformação biológica nós vamos ver agora na pecuária, que a procriação também é uma transformação biológica. O nascimento, ele provoca uma mudança quantitativa num ativo biológico. A colheita é a extração do produto de ativo biológico ou a cessação da vida desse ativo biológico. Cessou a vida do ativo biológico, terminou a vida do ativo biológico. Colhi o milho, abati o porco, abati a vaca, o boi, foi para abate, não tem mais vida, houve a colheita. Então, colheita não diz respeito só à agricultura, tá? Às vezes a gente ouve, colheu o milho. Aqui nós vamos falar, colheu o boi? Não, abateu o boi foi para o abate, não tem mais vida, mas para a norma é a denominação correta, colheita. Então, o que é colheita para a norma? É a extração do produto de ativo biológico, é a extração do produto de ativo biológico ou a cessação da vida desse ativo biológico, certo? Então, também nós temos o ativo biológico de produção, como nós trabalhamos o exemplo da laranja, o pé de laranja fornece a laranja, o pé continua ali ainda na terra, mas ele forneceu a laranja, então isso também é uma colheita. E a, a, a extração da própria madeira, quando a madeira cresce, chega no momento de ser colhida, também denomina colheita. E a cessação da vida da vaca, por exemplo, o abate, também para a norma significa colheita. E a produção agrícola é o produto colhido do ativo biológico da entidade. Então, ativo biológico é o produto agrícola, produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico. Então, como exemplo, de novo, do pé de laranja, ele fornece um produto agrícola e ele continua sendo um ativo biológico porque ele ainda está com vida, certo? Conceitos iniciais para a nossa disciplina. Agora, ativo biológico. Nós vimos que é um animal ou planta vivos. Então, eu trouxe essas figuras, essas imagens para vocês fixarem esse conteúdo. Então, o milho está no pé, ele não foi colhido ainda. O milho é considerado ainda um ativo biológico. O boi está no pasto, ele tem vida ainda. Ele é considerado um ativo biológico. Planta ou animal vivos. Posteriormente, à colheita do milho e ao abate dessa vaca. Então, produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico da entidade. Então, eu colhi esse milho que estava plantado, ele não tem mais vida própria. Esse milho não é mais um ativo biológico. Se ele foi colhido, agora ele é um produto agrícola. E a carcaça aqui da vaca, do porco, tanto faz, do gado em si, que nós vimos o conceito de gado, quando há o abate, quando há a colheita, para a norma internacional, mas quando há o abate, esse gado não tem mais vida própria, então ele é um produto agrícola, certo? Então, passado esses conceitos iniciais aqui dessa nossa aula, nós vamos ver a mensuração desse ativo biológico.
que é praticamente igual ao que nós vimos no primeiro semestre. Então, o que vai facilitar agora o nosso estudo nesse segundo semestre. Nós já passamos por todo aquele estudo do primeiro semestre de mensuração ao custo e ao valor justo da agricultura. Lembra? Nós fizemos bastante exercício para a formação do custo, depois chega no final do exercício, nós temos um valor de mercado, um valor justo maior, nós já vamos reconhecer esse ganho ao final do exercício, mesmo sem vender esse ativo biológico. Então, da mesma forma que a agricultura, a pecuária tem essas duas formas de mensuração regidas pela norma internacional, pela norma brasileira de contabilidade, que está em conformidade com a internacional. Então, nós temos o custo, a mensuração pela forma do custo, menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas, e a mensuração ao valor justo. Então, nós trabalhamos bastante o custo, lá nós formamos a cultura, nós formamos o milho, formamos a laranja, formamos a madeira, e todos aqueles custos é a mensuração ao custo. Depois chegou no final do exercício, por exemplo, se eu tive R$ 1.000 de custo, chegou no final do exercício, esse determinado ativo está valendo, está sendo cotado no mercado por 1.100. O valor justo no final do exercício dele é 1.100 e eu tive um custo de 1.000. Então, recapitulando, eu tive um custo de 1.000 e ele está por um preço de 1.100 na data da mensuração. Eu já vou reconhecer esse 100 de ganho, tá? Mesmo que eu não tenha vendido. Isso é o valor justo. O valor justo é uma denominação internacional, mas nós podemos entender aqui valor de mercado, tá? Então, o que nos diz a norma? O ativo biológico, o item 12 da NBCTG 29. O ativo biológico, que é uma planta ou animal vivos, ele deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda, no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência. Nós já estudamos, isso vai facilitar agora o nosso estudo na pecuária. No reconhecimento inicial, então na pecuária aqui, digamos que nós compramos ali um plantel, nós compramos um gado, uma quantidade significativa de gado, tivemos um custo. Mas nesse reconhecimento inicial, o valor justo é maior, então eu já vou reconhecer esse ganho, e no final de cada período de competência. Então, lá em janeiro eu comprei, chegou no final do ano, eu já tive um valor justo maior do que o meu custo, de 1.100, como eu dei o exemplo, e meu custo foi de 1.000. Eu já vou reconhecer esses R$ 100 no final do exercício, é um ganho com o valor justo, tá? Isso vai facilitar muito o nosso estudo nesse segundo semestre, pelo fato de nós já termos estudado isso no primeiro semestre, sobre custo e sobre valor justo. É praticamente a mesma coisa. O que vai mudar agora é o ativo biológico, que nós vamos trabalhar com gado, nós vamos trabalhar com a pecuária, e lá nós trabalhamos com planta, tá? Isso vai facilitar. Então, o que interessa? Que a norma diz que o ativo biológico, lembra que ele tem vida. Se ele não tem mais vida, ele é produto agrícola. Então, o ativo biológico, ele deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda. Essa é a regra, tá? A exceção? A exceção é aqui, para os casos descritos no item 30, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. Nós sabemos que na pecuária, quase que sempre nós temos um valor justo mensurado de forma confiável, tá? Então, se nós pesquisarmos lá valor da arroba do boi gordo hoje, em qualquer lugar você vai encontrar, na praça que você quiser, o valor justo hoje. Então, se eu estivesse mensurando, se hoje fosse 31 de dezembro e eu tivesse que fazer a mensuração desses ativos biológicos que eu tenho na minha entidade, então eu faço essa pesquisa de valor justo. Nós temos vários tipos de valor justo, tá? Mas o que mais importa aqui é o valor de mercado para nós. Então, nós temos lá, tivemos um custo de R$ 1.000 com uma determinada cabeça de gado, e chegou em 31 de dezembro, nós vamos fazer uma pesquisa e ver que o valor de mercado dele em 31 de dezembro é 1.100. Então, não importa se ele está registrado por 1.000 de custo no balanço, ele vai ter que estar por 1.100, porque a norma diz que é mensurado ao valor justo do ativo biológico. Então, de que forma? Eu tenho 1.000 de custo, o meu ativo vai aumentar para 1.100, então eu vou ter um ganho de 100, e esses R$ 100 vai estar na minha DRE. Da mesma forma que nós vimos na agricultura, vamos fazer na pecuária. Esses R$ 100 vai aumentar o meu patrimônio, vai aumentar meu ativo, vai aumentar meu PL, através do lucro, porque ele vai ser considerado um ganho pelo período da competência, tá? Então, essa é a exceção
do item 30 diz o quê? Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos podem ser mensurados de forma confiável. Isso é o que diz a lei. A norma, melhor dizendo, tá? Que há uma premissa, então é a regra, o valor justo para ativos biológicos. Contudo, tal premissa pode ser rejeitada, então essa é a exceção. No caso de ativo biológico, cujo valor deveria ser cotado pelo mercado, porém, o mercado não tem uma cotação disponível. Pode ser que tenha algum caso aí que não tenha cotação de mercado, algum determinado tipo de gado, vamos pensar assim, não há um valor de mercado para ele, então nós vamos deixar ao custo, mas isso tem que ser provado, tá? Você não vai falar que você tem 1.000 cabeças de boi na sua fazenda e você não consegue mensurar ao valor justo. Não dá, tá? Porque é perfeitamente possível mensurar ao valor de mercado. Como eu disse, na data de hoje é só pesquisar o valor da arroba do boi gordo, certo? Então, é algum outro tipo de animal que não seja possível mensurar o valor justo, porque não tem o valor de mercado, aí pode continuar no custo, mas tem que ser provado, tá? E seguindo, em tais situações, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo, caso não seja possível ao valor justo, menos qualquer depreciação ou perda por irrecuperabilidade acumuladas. Quando o valor justo de tal ativo biológico se tornar mensurável de forma confiável, a entidade deve mensurá-lo ao valor justo. Deve, é uma obrigação, viu? Ao valor justo. Então vamos supor que um determinado gado, um determinado animal que eu tenho na minha fazenda, ele não tem um valor de mercado. Hoje, iniciei, ele não tem um valor de mercado, eu continuo no custo. Consigo provar que ele não tem um valor de mercado, ainda do jeito que ele está, aquele ativo biológico, ele não consegue ser, não tem um valor de mercado ativo. Provo, tudo bem, continuo no custo. Mas chegou num determinado momento, ele tem um valor de mercado, ele já é possível mensurar esse valor desse animal, desse ativo biológico, por valor de mercado, por valor justo. A partir desse momento, eu sou obrigado a mensurar ao valor justo, não importa o custo, certo? É o que diz a norma aqui. E a partir desse momento que eu mensurei uma vez ao valor justo, sempre vai ser mensurado ao valor justo, porque é capaz de provar que há um valor de mercado, certo? Isso é o que nos diz a norma. Importante para o prosseguimento da nossa disciplina, tá? Aqui a norma traz também o conceito de valor justo, no item 24, diz o seguinte: valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada no mercado principal ou mais vantajoso na data de mensuração nas condições atuais de mercado, independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado utilizando-se outra técnica de avaliação. Então, como eu disse, temos algumas técnicas de avaliação a valor justo. Eu posso ter um valor futuro, trago o valor presente, determino o meu valor justo. Tem algumas formas de mensurar o valor justo, tá? Mas a mais usual é o valor de mercado, é o valor aí, no nosso caso, do boi gordo, o valor da cotação, tá? Se nós digitarmos lá no Google mesmo, valor da arroba do boi gordo hoje, nós já temos o valor da arroba do boi gordo hoje no mercado, que é o que eu vou conseguir aqui, o que diz a norma é o preço que seria recebido pela venda, tá? Então, se eu vendesse hoje o boi gordo no mercado, é aquele preço. Então, é aquele preço que vai estar no meu balanço, certo? Então, eu trouxe aqui lá do nosso livro referência um exemplinho só para nós conseguirmos fixar, tá? Que nós temos o método do custo, de um lado o balanço patrimonial, o outro DRE. Tudo que eu tive de custo, lancei nesse razonete aqui, que vai estar no meu ativo circulante, ativo biológico, tá? Porque ele tem vida ainda, tá? Então, eu tive um custo lá, é, um custo com sal, um custo com ração, com inseticida, com a manutenção do pasto, quebrou uma cerca, tudo isso é um custo para eu ter aquele boi no pasto, certo? Se eu não tivesse o boi ali, eu não ia ter esse custo, eu não ia precisar arrumar a cerca, eu não ia precisar manter o pasto, eu não ia precisar comprar sal, alimento para o gado, inseticida, vacina e tudo mais. Então, esses custos é que vai determinar o preço desse gado, desse boi, tá? Então, esse valor. Então, por exemplo, vamos continuar no exemplinho de 1.000. Eu tive um gasto de 1.000, lancei tudo aqui dentro do razonete, e na venda,
pelo método do custo, ele está registrado a 1.000 pelo custo, foi isso que eu tive de custo. Eu vendi por 1.500, então eu vou apurar esses 500 de lucro e o meu custo vai ser 1.000. Por isso que é método de custo, porque foi tudo que eu gastei para ter aquele gado registrado no meu balanço. Ele está aqui por 1.000. Houve a venda, eu preciso apurar o custo. Lembra do CPV, CMV, custo do serviço vendido? Então, o custo do gado vendido vai ser 1.000 nessa ocasião aqui. Então, eu dou baixa de 1.000 aqui e lanço e transfiro para uma conta de resultado que vai figurar na minha DRE, custo do gado vendido, R$ 1.000. E aí, se eu vendi por 1.500, venda do gado 1.500, custo de 1.000, lucro bruto de 500, certo? O custo, nada mais. O que eu tive de custo, eu apuro na demonstração do resultado. Aqui é tranquilo, porque é igual ao que nós vimos na agricultura, tá bom? Valor justo. Como já expliquei para vocês, se nós tivermos um custo de 1.000, ele estava registrado aqui, por 1.000, certo? Vamos supor que não vendi ainda. Quanto que eu tenho de ativo biológico? 1.000. R$ 1.000 no meu balanço patrimonial. Chegou em 31 de dezembro, esse ativo biológico está valendo 1.100 pelo valor de mercado. Ele é o valor justo dele é 1.100. Então eu vou aumentar meu ativo circulante, ele estava a 1.000, ele vai para 1.100. Aqui no balanço agora ele vai estar 1.100, certo? E os R$ 100 eu não vendi ainda, tá? Por 1.100. Nem por 1.500, não vendi ainda, tá no meu balanço por 1.100. Só que eu já vou reconhecer R$ 100 de ganho na minha DRE, mesmo que eu não vendi ainda. Essa é a essência da mensuração ao valor justo. Eu já reconheço essa receita, esse ganho, mesmo que eu não tenha vendido ainda, mesmo que eu não tenha transformado ainda em dinheiro, certo? Então, aqui agora, o meu ativo biológico vai estar por 1.100, pelo método do valor justo. Não vendi ainda, então ele vai estar no meu balanço 1.100, só que eu tenho que reconhecer uma receita de 100 aqui na minha DRE, certinho? Aqui a DRE ficou receita bruta zero, porque não houve a venda, mas houve uma receita econômica de 100. Então, o meu lucro desse exercício foi 100, ok? E se eu vendo, em janeiro logo já vendo, e ele está por 1.100. Agora, quanto que vai ser o custo do produto vendido? Custo do rebanho no período? 1.100. Anterior, no exemplo anterior, se eu vendi por 1.500 e estava registrado por 1.000, o meu custo foi 1.000. Nesse exemplo agora, eu vendo por 1.500, mas está registrado por 1.100. Qual que é o meu custo agora? 1.100. Quanto que vai ser o meu lucro bruto nesse exercício? 400. Mas o meu lucro total é de 500. E por que só 400 nesse exercício? Porque 100 foi reconhecido já no último exercício em 31/12 pelo método do valor justo. Perfeito? É muito interessante o valor justo, tá? Apesar de ter divergências, pessoas que concordam, pessoas que não, porque você já reconhece, mas para fins fiscais também a gente não paga imposto sobre aqueles 100, então é tranquilo, tá? Por que isso? Porque a contabilidade tem que evidenciar com fidedignidade o que está acontecendo no patrimônio. O patrimônio alterou, opa, a contabilidade já tem que reconhecer. Valia 1.000, agora está por 1.100 o ativo biológico, opa, a contabilidade já reconhece e já aumenta o seu balanço, porque você, contador, precisa demonstrar o balanço da entidade de forma fidedigna aos seus usuários, certo? E por fim aqui, opa, comparando os dois métodos, um exemplinho lá do livro nosso, de nossa referência. A fazenda Coralina possui em seu estoque, no início de X1, 10 cabeças de gado registradas a 900, totalizando 9.000. Ok. Durante X1, nada se vendeu, nada se comprou. Então, continuou os R$ 9.000 registrado lá no ativo. Constatou-se, durante esse ano, um custo de manutenção do rebanho, que eu disse lá, custo com cerca, com pasto, com sal, com alimentação do gado, com vacina, com o salário de quem está ali cuidando daquele gado na fazenda.
Quanto que foi? 10.600. Então, no início, estava registrado por 9.000. Chegou no final, eu tive mais um custo de 10.600. Então, final do exercício, quanto que tenho de balanço patrimonial ativos biológicos? 19.600. 9.000 que eu tinha no início, mais o que eu tive no ano, no final, 19.600. Eu não vendi, então não vou reconhecer nada na minha demonstração do resultado. Pelo método do custo, ele está registrado aqui. O que teve de custo é o que está registrado no balanço patrimonial. Nada se registra na DRE. Agora, prosseguindo, o valor de mercado de cada cabeça no final do ano era de 2.100, totalizando 21, tá? Então, no início do exercício, eu tive 9.000, eu tinha 9.000 de custo. Durante o exercício, eu tive 10.600 de custo, eu tinha 19.600. Se fosse no método do custo, terminaria o balanço dessa forma. Mas esses 19.600, na realidade, têm um valor de mercado de 21. Então, o meu balanço precisa estar por 21 e não mais por 19.600. Para eu chegar no 21, eu preciso reconhecer um ganho nesse exercício de 1.400, certo? Então, ao final do exercício, eu reconheço um ganho e aumento esse ativo biológico no meu balanço patrimonial, porque a contabilidade deve evidenciar com fidedignidade os dados no balanço. E a norma brasileira que trata de ativos biológicos diz, em conformidade com a norma internacional, que deve ser mensurado a valor justo o ativo biológico. E o valor justo, no final do nosso exercício, era de 21.000, certo? Então ele vai estar por 21 no balanço. E já que aumentou o balanço, eu preciso reconhecer o ganho, mesmo sem ter vendido. Perfeito? Então, nós terminamos aqui, tá? É, vamos começar nosso semestre aí. Baixem a nossa aula lá no ambiente virtual de estudo. E em breve estaremos aí no presencial. Aguardo vocês com bastante alegria para nós darmos prosseguimento aí ao nosso curso, para fazermos um tira-dúvida bem interessante. Nós vamos trabalhar bem legal nesse semestre agora, voltando aí à aula presencial com vocês, tá bom? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para falar com vocês. Tranquilo então, pessoal. Agradeço aí uma boa aula. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.